fazer essa saia, eu vou utilizar os meus moldes base de saia. E eu vou estabelecer o comprimento primeiro que eu vou querer para minha saia. Eu estabeleci 80 centímetros, que eu medi dessa pontinha aqui de cima e trouxe até essa linha de baixo aqui do meu papel. Agora eu vou redesenhar esse molde de saia aqui sobre o meu papel, só que agora trazendo ele até o comprimento que eu desejo para a saia. Agora eu já redesenhei, então, o meu molde de saia sobre o novo papel, só que agora com o comprimento que eu desejo. E também redesenhei a minha linha de quadril e as minhas duas pences para me ajudar nos próximos passos. Eu estou aqui com um desenho que eu fiz para que eu possa fazer o planejamento dessa minha peça. E aqui nesse desenho a gente percebe que é uma saia, onde ela tem uma parte aqui ajustada até o quadril. Aqui seria a linha de quadril, tá? Aqui também, nas costas. Aqui a parte da frente eu vou ter duas pences e essa parte vai estar bem ajustadinha aqui no meu quadril. Do quadril para baixo, ela é franzida, então aqui eu tenho um acúmulo de tecido. Aqui ela está separada por esse desenho, então esse cos grande aqui, que a gente vai estar aqui abraçando o nosso quadril, ele vai ter um desenho com leve bico aqui no centro da saia. Esse bico se repete aqui nas costas, só que agora aqui eu vou ter o zíper aqui nessa região para eu poder fazer o fechamento, já que eu tenho essa peça de uma forma justa no meu quadril. O fechamento vai estar aqui atrás por zíper, duas pences atrás também, e aqui o mesmo esquema, uma parte franzida que me sugere que eu tenho muito mais tecido aqui do que aqui. Então agora a gente vai começar a construir essa peça a partir do molde base de saia. Agora que já redesenhamos o nosso molde, que antes tinha esse tamanho, e agora já desenhamos ele igualzinho como ele está, só que no tamanho certo para a saia, agora a gente vai começar então a estruturar. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é estruturar esse desenho aqui, que é o desenho do nosso quadril. Essa parte aqui mais ajustada. Para isso, o nosso molde ele já tem essa linha que define onde está o nosso quadril e aqui é a lateral da saia. Então, na lateral continua igual, exatamente na linha do quadril, e em direção ao centro da saia ele vai descendo aqui como uma linha diagonal para que a gente ganhe esse bico que a gente quer que tenha como efeito. Então, o que a gente vai fazer? Aqui eu vou delimitar um tamanho que eu acho que vai ficar legal e harmônico para o modelo de saia. Então, eu vou colocar aqui 4 centímetros. Então, eu venho aqui, marco 4 centímetros, pego uma régua e traço essa nova linha em direção a esse ponto lateral que é o meu quadril. Tracei essa linha. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no molde da frente. Esse daqui foi o das costas, agora no da frente eu também vou vir aqui e vou colocar os 4 centímetros e vou traçar essa nova linha aqui em direção ao centro da minha saia. E agora, simplesmente, eu vou cortar essa parte fora. Já separei, então, as duas partes de cima, que são as partes para o meu quadril, e aqui as partes de baixo da minha saia. A gente vai pegar, pode traçar uma linha mais ou menos aqui ó, no centro dessa parte e no centro dessa, e separar essa saia em duas partes. Então, nós vamos ter duas partes aqui da saia das costas, duas partes da saia da frente. A gente pode descrever aqui de novo para a gente não perder essas partes. Estou aqui com uma parte do meu tecido já sobre a minha bancada. Eu tinha esse tecido em alguns pedaços e nesse pedaço aqui eu vou conseguir tirar as partes que eu preciso aqui para a parte do meu quadril, que eu preciso de 2 vezes a parte da frente inteira, tá? Lembrando que a parte da frente, imagina que tem outra aqui do lado, então eu preciso de 2 vezes dessa. E aqui eu também vou precisar de 2 vezes, só que no caso, como aqui eu vou ter o meu zíper, essa parte é separada, não é como a da frente. Então aqui eu vou precisar de 4 partes dessa. Vou começar cortando aqui a parte da frente.
Para isso eu venho aqui, ó, o meu tecido está dobrado, ou seja, ele já está duplo. Então eu venho, dou uma dobradinha aqui, de uma forma que eu consiga encaixar esse desenho aqui da frente juntamente a essa dobra. As costas eu não preciso posicionar aqui junto à dobra, porque eu vou ter o meu zíper aqui. Então, inclusive, eu não devo posicionar junto à dobra, porque eu vou precisar dar a minha margem de costura em torno de todo esse desenho. Posicionei aqui, então, sobre o meu tecido dobrado. Ó, ele já estava dobrado uma vez, eu dobrei mais uma. Então, dessa forma, eu já consigo cortar duas partes da frente inteiriças, porque eu vou posicionar essa parte aqui junto à dobra, e 4 partes das costas. Essa parte das costas eu vou cortar circundando toda ela. Lembrando que a gente vai dar 1 centímetro de margem de costura em volta de todo esse desenho. Então aqui eu fiz o corte, aqui juntamente a dobra e aqui com 1 centímetro de folga de costura, e nessa parte de cima com todo o perímetro com folga de costura. Então aqui a minha parte da frente, como eu cortei na dobra, eu já tenho as 2 partes que eu preciso para fazer o meu quadril. Então eu já estou com as 2 partes aqui, lembrando que eu marquei as pences também, com um piquezinho aqui na parte de cima, que é muito importante, você marca as pences e marca o fim dela. Eu dei só um pinguinho aqui de canetinha onde eu vou finalizar a minha pence. Então eu já tenho as 2 partes da frente e a parte das costas estão divididas em 4 partes. Eu vou ter 2 para um lado, 2 para o outro lado. Daí sim elas formam o desenho completo, que depois vai se unir aqui no meio com o zíper. Agora a gente vai cortar a parte do comprimento da saia. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai, como o meu tecido tá aqui, ó, tem mais ou menos 60 centímetros aqui de tecido, ele está dobrado também, e ele tem aqui 1,40 de largura. Eu vou usar tudo isso aqui para minha saia, então imagina que isso aqui tá abraçando o meu quadril. Eu vou usar somente um dos moldes da parte de baixo, porque a minha saia do quadril para baixo, ela é igual nos 2 moldes. Então eu vou pegar aqui o molde da frente e vou usar ele. Só que primeiro eu vou pegar, fazer mais uma dobra aqui, exatamente no meio, porque assim eu já corto igual as 2 partes. Posiciono aqui esse meu tecido. E agora eu vou posicionar aqui, ó, o meu molde tá dessa forma. Esse é o centro da saia e aqui é a parte lateral que vai se unir lá com o meu quadril, com a lateral do meu quadril. Então eu venho aqui, o centro eu posiciono juntamente aqui a dobra desse tecido. Deixo o centro aqui e agora essa outra parte eu encosto o máximo que eu puder aqui na lateral do tecido. Porque esse espaço aqui é o espaço que eu vou ter para franzir e fazer esse meu detalhe mais solto da saia. Ao invés de fazer todo franzido, eu vou fazer 2 pregas, uma aqui e uma aqui. A mesma coisa nas costas, uma aqui no centro e outra aqui nesse outro centro. Então agora eu venho aqui, corto aqui com 1 centímetro para cima essa parte e finalizo até chegar nessa linha aqui, que é a linha do meu desenho. Faço a mesma coisa aqui. Corto com 1 centímetro e finalizo até chegar nessa linha aqui. Quando chegou nessa linha, eu posso jogar pra cima, porque é o que eu vou ter de margem aqui pra ver o meu desenho dessa prega que eu vou fazer. E daí eu já sei que a minha prega começa aqui, termina aqui, e é esse detalhe que eu vou ter exatamente no centro da minha saia. Aqui nessa lateral eu abro esse meu tecido que tá dobrado aqui. E tiro esse excesso de ourela que tá pra fora, pra que ela não fique aparecendo no momento que eu for fazer a costura. E assim, meu molde vai ficar, meu corte no tecido vai ficar dessa forma aqui. A hora que eu abrir, eu vou estar com a saia dessa forma. Esse é o centro da saia, aqui são as laterais e aqui é onde eu vou fazer a minha prega. Isso aqui é só para eu identificar
onde estarão essas pregas. Para fazer essas pregas, a gente vai dobrar aqui até encontrar exatamente aqui, ó, o meio. E agora a gente vem aqui e põe um alfinete aqui. Depois a gente vai passar uma costurinha aqui de mais ou menos uns 1,5 centímetros, só pra gente demarcar essa prega. Isso a gente vai fazer nos 4 lados. Feito as pregas aqui naquela região onde eu deixei aquele espaço, ó, é uma preguinha que você tem embutida ela aqui. E daí agora é só a gente cortar essa parte que ficou sobrando aqui do tecido, esse excesso. E daí assim já fica pronto para depois a gente fixar essa parte junto ao quadril da saia, que vai ser mais justo. Então você pode cortar esses excessos aqui. Agora, após cortar o excesso, eu coloquei aqui uma parte sobre a outra com a estampa para o lado de dentro. E agora eu já posso fazer o fechamento lateral dessa peça com a costura reta e o zigue-zague para acabamento. Assim deve ficar, então, a costura reta com o tamanho do calcador e aqui o zigue-zague para fazer o acabamento e esse tecido não desfiar. Então, agora a gente reserva essa parte da saia e a gente vai começar a fechar a parte do quadril. Vamos começar fechando as pences que a gente tem marcada aqui, todas as pences em todos os lados, nas 2 partes da frente e nas 4 partes aqui das costas. Pences fechadas em todas as partes, as pences já foram feitas e agora com as 2 partes das costas virada para cima, eu venho e posiciono uma das partes aqui da frente com a estampa para baixo. Organizo aqui bonitinho nas laterais e agora eu vou fazer o fechamento lateral. Aqui eu não preciso fazer zigue-zague porque essa parte vai ser dupla, então eu vou ter um acabamento fechado aqui sem precisar de zigue-zague. Faço a mesma coisa com a outra parte, porque como vocês viram, a gente tem de uma forma dupla todas essas partes aqui. Então eu venho, posiciono aqui as 2 partes das costas com a estampa para cima, e a única parte aqui da frente, que ela é inteira, com a estampa para baixo. Organizo aqui nas laterais e também faço esse fechamento. Agora que todas as pences já foram fechadas e as laterais também, nós estamos só com a parte central das costas aberta. E como nós temos essa parte dupla, agora eu posicionei uma sobre a outra com a estampa para o lado de dentro. E agora nós vamos unir as 2 através de uma costura aqui na linha de cintura. Feita a costura aqui exatamente na linha de cintura, agora a gente pode abrir e passar bem certinho aqui nessa linha de costura. A gente vai passar o ferro aqui nessa linha e depois a gente vai passar um pesponto exatamente aqui, depois de a gente vincar essa costura aqui que ficou pra dentro com o ferro. E o pesponto vai sobre a dobrinha, ou seja, por cima do lado onde a gente dobrar a costura. Esse é o resultado, então, após eu passar bem essa dobrinha e fazer esse pesponto aqui em cima, aqui logo bem pertinho da costura, da dobra. Então, esse pesponto, a hora que eu dobrar essa minha peça, ele vai ficar pra trás. Ele vai ficar dessa forma aqui, pro lado de dentro da minha saia, o avesso. Assim está agora a parte do meu quadril, já está aqui duplo, com o acabamento, já passei aqui bonitinho com o ferro e agora eu só estou com essa parte de trás aberta, que é a parte da união central, onde eu vou unir agora com um zíper invisível até aqui, exatamente aqui do início ao fim desse detalhe do quadril. Só que antes de aplicar o zíper invisível, eu vou passar um zigue-zague aqui, unindo essas 2 partes aqui, ó. Como elas ainda estão soltas, eu vou unir as 2 com um zigue-zague só para fazer o acabamento e já vou colocar o zíper invisível aqui. Já apliquei aqui o meu zíper invisível aqui na parte central da parte de trás da saia. Então, ficou dessa forma aqui. Eu fiz o zigue-zague primeiro para fazer o acabamento naquela partezinha. E depois apliquei o zíper invisível. Olha como fica legal o acabamento. Eu apliquei assim mesmo, eu não embuti aqui por dentro
dessa parte dupla, o acabamento fica muito melhor, mas como a peça é pra mim, eu fiz dessa forma mais prática. E agora eu vou simplesmente fazer uma dobrinha aqui nessa ponta aqui pra dentro, abraço aqui, né? Eu dou uma embutida nessa sobrinha, venho com o tecido aqui por cima e passo uma costurinha aqui pra fazer esse acabamento. Feito isso, depois eu vou unir isso aqui com a parte da minha saia que já tá pronto. Então agora eu já uni a parte principal da saia, que é a parte que a gente tinha feito essas preguinhas aqui, junto com essa parte do quadril. E aqui ficou assim, ó, finalizou aqui o nosso zíper invisível que tá aqui dentro, exatamente nessa linha de união aqui do quadril com a saia. Agora só falta fazer a barra da saia e ela já vai estar pronta.